Olá, tudo bem com todos vocês? Nós estamos imensamente satisfeitos porque vocês estão nos assistindo. E nosso programa, chamado Caminhos de Vidas, nós temos algo que eu estava imaginando e pensando. Eu queria perguntar a vocês que são surdos, a todos vocês que estão nos assistindo, surdos e ouvintes, que sabem e dominam a língua de sinais, a respeito de um assunto. O nosso programa ainda não tem um sinal específico. Então, que tal vocês fazermos uma enquete e vocês mandarem um sinal para o nosso programa? Então, é uma pergunta muito boa, na qual eu vejo a participação de vocês conosco. Então, todos vocês sejam bem-vindos em nos assistir, o nosso programa que está começando, onde iremos estudar e aprender diversas coisas da Palavra de Deus, onde é o nosso foco de estudo. Eu convido vocês para, neste programa, aprendermos umas músicas, aprendermos um versículo da Bíblia, aprendermos uma história da Palavra de Deus e também estaremos convidando um pastor para conversar um pouco com a gente e nos fazer algumas explicações de um assunto específico. Nossa música agora tem como título Louvemos ao Senhor. Vocês podem nos copiar e participar conosco. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Nós podemos e precisamos louvar ao nosso Senhor. Ele é o único digno, porque Ele é Rei, porque Ele é Deus. Amém? Então, vocês viram como a música ela é tão bonita, porque ela mostra para nós que Jesus, Ele nos deu o quê? Ele nos deu uma grande salvação. Por isso, nós devemos louvar unicamente a esse Jesus. Então, nós devemos adorá-lo unicamente. Nós devemos adorar a Jesus. Foi Ele quem nos deu a vida. Foi Jesus que é Deus, Jesus é Rei. Então, agora, nós estaremos estudando um versículo da Palavra de Deus e, se possível, até mesmo decorando e aprendendo. E eu convido vocês a olharem atentamente, você de sua casa que está assistindo no tablet ou no smartphone ou no computador. Vamos praticar e aprender esse versículo que é muito importante para as nossas vidas, porque ela nos mostra que nós podemos sim ter salvação, mas unicamente se nós acreditarmos em Cristo Jesus. O versículo se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 15. Mais uma vez,
O versículo se encontra no livro de João, e este é o sinal de João, certo? Capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte. Vamos mais uma vez. Livro de João, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, esse versículo é um versículo bem curto e bem fácil, né? Todas as pessoas que acreditarem em quem? Em Jesus, né? Essa pessoa ela pode ter essa vida eterna. Isso é possível. É algo bem simples. Você e eu precisamos unicamente acreditar em Jesus Cristo. Mas acreditar significa também seguir, obedecer. E isso é necessário. Então, nesse momento, nós vamos iniciar a nossa história da Palavra de Deus, onde estarei explicando um pouco mais sobre o que aconteceu há muitos anos atrás, ainda no período do Velho Testamento, onde o povo de Israel, há muito tempo atrás, eles eram escravos ainda, escravos do Egito. Né? E lá no Egito eles sofriam muito. O povo de Israel, por exemplo, no seu momento de escravidão, no seu momento de sofrimento, eles trabalhavam e era um trabalho muito pesado. E Deus então chamou o homem, o seu nome é Moisés, e este é o sinal de Moisés. Deus chamou Moisés e disse: olha, Moisés, eu quero que você vá até o Egito e ajude a libertar o meu povo. Foi isso que Deus fez. E Moisés, ele resistiu um pouco, porque estava com medo, mas acabou que ele aceitou. Né? Então Moisés foi, conversou com o faraó, dizendo que o faraó deveria libertar o povo, mas o faraó não quis. E depois aconteceram as 10 pragas, tiveram também o povo, eles quando foram libertos, eles foram e estiveram em frente ao Mar Vermelho, que se vocês lembram, o Mar Vermelho ele se abriu e o povo passou de pés enxutos. Mas Deus, ele mandou o povo também entrar na terra que Deus havia prometido. Mas o povo não queria entrar porque estava com medo, dizendo que as pessoas daquela terra eram muito mais fortes do que eles. E Deus então deu um castigo ao povo. Eles iriam passar 40 anos no deserto. Sim, 40 anos vivendo no deserto. E o povo realmente passou esse tempo lá. Então, na Bíblia, no livro de Números, né, e esse é o sinal de Números, né, tem vários relatos, várias histórias mostrando que o povo, por muitas vezes, eram impacientes. Eles se rebelavam contra Deus, eles se rebelavam contra a liderança de Moisés, eles reclamavam o tempo todo, e isso era constantemente. Então nós vamos ver o que aconteceu no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, certo? Vamos voltar para o texto. Números, capítulo 21, versículos de 4 até o versículo 9, certo? Números 21, Números, capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 9. O povo de Israel, eles estavam no Monte Hor e passando pelo Mar Vermelho para contornarem e chegarem à terra de Edom. Então, observa aqui nesse texto, o povo já estava no Monte Hor, passava pelo Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, certo? Mas o povo, no momento de sua caminhada, no momento em que eles estavam ali andando no deserto, a sua paciência estava se esgotando. O texto diz que eles se tornaram impacientes durante o caminho. E eles começaram a falar contra Deus e começaram a falar contra Moisés também. Reclamavam o tempo todo.
reclamava e reclamava, falava de Deus e reclamava de Moisés, da sua liderança. E o que eles diziam? Eles diziam, olha, por que vocês nos tiraram da terra do Egito? Por quê? Eu lembro, naquele tempo, como era um lugar bom. Lá no Egito, nós tínhamos pão, nós tínhamos de tudo, mas aqui no deserto nós vamos morrer. Nós não temos pão, nós não temos água, nós não temos nada. E o que nós temos é apenas um pão velho detestável, um pão vil, um pão miserável. E diz o texto que Deus, então, nesse momento, o que ele fez? Ele colocou serpentes venenosas. Essas serpentes se espalharam pelo deserto. Então, Deus colocou muitas serpentes ali no meio do povo. E essas serpentes, no momento em que picavam alguém, mordiam alguém, o povo morria. Então, era imediatamente. Na hora que a serpente mordia, as pessoas estavam morrendo. E muitas pessoas morreram ali. E Deus viu o povo reclamando, Deus viu a rebeldia do povo e Deus então agora, nesse momento, deu as serpentes venenosas. Como assim? Observem, eles estavam reclamando e dizendo que lá no Egito, um lugar onde eles eram escravos e trabalhavam pesados, lá era melhor, sendo que Deus deu a liberdade para eles e só porque eles estão caminhando no deserto, agora eles estão reclamando, dizendo que querem voltar para a escravidão no Egito? Não, peraí, isso está errado. Deus deu a liberdade, Deus deu muitas outras coisas, Deus deu maná para o povo comer todos os dias, Deus deu carne para o povo comer, Deus deu até água para eles beberem. E agora eles estão reclamando de novo. Por isso, Deus, nesse momento de rebeldia, Deus agora castigou com serpentes venenosas que mordiam o povo e na medida que esse povo era mordido, eles morriam. Então, quando o povo estava percebeu que havia pecado contra Deus e percebeu que Deus havia visto os seus pecados, o povo procurou a pessoa de Moisés. E diz o texto que eles disseram, Moisés, nós pecamos contra o Senhor e nós também pecamos contra você. E nós, por favor, pedimos que você ore a Deus, que interceda por nós. Para que Deus acabe com essa praga. E Moisés, o povo, na verdade, aparentava um certo tipo de arrependimento aqui, porque eles reconheceram que haviam pecado contra Deus e havia pecado contra a liderança de Moisés. Então, no versículo 7 ainda, na parte final, explica o quê? Que Moisés, ele então foi orar. Moisés aceitou e ele foi orar. Moisés conversou com Deus. E o Senhor ele lhe disse, olhe Moisés, você, no versículo 8, você faça uma serpente, né? E essa serpente é de um material chamado bronze, né? É uma pedra muito especial naquela época, que é um pouco parecido a cor com o ouro, mas não é, certo? É um pouco parecido, mas esse material agora é chamado de bronze. Então, Moisés, faça o material de uma serpente de bronze, né? E numa haste bem alta, você vai colocar essa serpente ali naquela haste bem alta. E na hora em que alguém for mordido por alguma serpente venenosa, essa pessoa apenas precisa olhar para a serpente de bronze e ela então viverá e ela então será curada. Então, Moisés, em obediência à palavra do Senhor, ele fez uma serpente de bronze e pegou essa serpente, enrolou numa haste e pendurou num canto bem alto. E as pessoas, no momento em que eram mordidas, elas precisavam olhar para a serpente de bronze e assim não morreriam. Essa foi a história que aconteceu há muitos anos atrás. O povo, eles se reclamavam, se rebelavam, eram teimosos e impacientes contra Deus, e Deus então deu um castigo.
Mas observe que nesse momento eles se arrependeram e eles pediram para que Moisés conversasse com Deus e Deus então deu o quê? Deus deu perdão. Como foi que Deus deu perdão para esse povo? Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e pendurar. E as pessoas que eram mordidas, elas só tinham que olhar para a serpente. Elas só tinham que fazer isso e continuavam vivas. Elas não morreriam, elas continuavam vivas. Então, quando nós olhamos para as Escrituras e vamos para o Novo Testamento, por exemplo, no livro de João, capítulo 3, verso 14. Em João, capítulo 3, verso 14, vamos até lá. João, capítulo 3, verso 14, nós encontramos a seguinte passagem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E isso aconteceu lá na cruz. As pessoas, elas precisam fazer o que hoje? Elas precisam olhar para Jesus. Elas precisam ver Jesus naquela cruz. Mas como assim ver? Ver aqui significa acreditar. Significa crer que Jesus morreu em nosso lugar. Significa que Jesus ele derramou todo o seu sangue. E eu preciso crer nisso. Ele derramou todo o seu sangue com um propósito, nos dar e te dar a salvação. E nós podemos, sim, e devemos ter essa segurança e essa certeza de crer que Jesus pode nos dar a salvação. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a salvação. Obrigado porque nós, e eu acredito que o Senhor também é capaz de salvar as pessoas que estão nos assistindo. Como o Senhor vai fazer para salvá-los? Eu não sei, mas que o Senhor esteja usando o nosso programa, que o Senhor esteja auxiliando essas pessoas através desse programa para que eles possam entender o que significa Jesus e o quanto precisamos de Jesus por causa do nosso pecado. Em nome de Jesus, peço que o Senhor os salve. Em nome de Jesus, amém. Se vocês entenderam essa mensagem, entenderam que precisam olhar firmemente para Jesus na cruz, né, e crer no significado da cruz, se você ainda não fez isso, se você ainda não tem a salvação, ainda não creu, você pode fazer isso. Você pode fazer isso agora em sua casa, agora assistindo os nossos programas. Você pode fazer isso. E você pode dizer para Jesus, Jesus, eu quero e pedir para que Jesus ele te dê a salvação. Você pode fazer isso. Amém? Então, já chegamos próximo ao fim do nosso programa Caminho de Vida. E eu gostaria de lembrar vocês, e relembrar e convidar vocês a fazerem o quê? A pensarem em um sinal para o nosso programa. Nosso programa ele se chama Caminho de Vida, mas ainda não tem um sinal próprio. Então, por favor, manda uma mensagem, vamos fazer uma enquete, ver no sinal que a gente pode dar e depois estaremos apresentando esse sinal para vocês. Deus abençoe todos vocês. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês e vocês podem entrar em contato conosco, você pode entrar em contato com o nosso programa e deixar os seus comentários nas nossas redes sociais, ok? Que Deus esteja abençoando cada um. Tchau.